E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá no último livro da Bíblia, Apocalipse 3. Temos ali o Lucas. Ele virá, esse mês ainda ele virá, não é isso? Olha, irmãos, estamos em contagem regressiva pelo Lucas. Já ore aí também. O André falou para orarmos pela irmã Zélia, né, a mãe do Fernando. Vamos orar, continuar orando, e também vamos orar pelo nascimento do Lucas, que a Lívia ali e o Léo estão encarregados de receber esta herança do Senhor e cuidá-la, né, nesta terra, ensinando nos caminhos do Senhor. Vai ser um tempo muito bom. Esse mês promete, né? Festa do Dia das Crianças, culto dos homens, né? Seja homem. E o Lucas, a chegada do Lucas. Glória a Deus. Irmãos, muito importante, eu já estava quase me esquecendo. Dia 26, o culto dos homens será às 19 horas. Mas às 17 horas eu preciso de uma reunião com a igreja. Eu preciso ter um papo, uma conversa de alinhamento com a nossa igreja. Então todos são convidados. Mas os líderes de ministério, líderes de GC, estes estão convocados. Os membros de 18 meses para cá são convocados. E os irmãos que querem conhecer melhor a igreja, que querem também ser recebidos como membros, também estão convidados. Aí já não são convocados, mas são convidados a estar conosco nesta reunião, que vai ser a reunião da visão. Então eu quero muito estar alinhando algumas coisas aqui com a igreja. Que visão que alguém deve estar perguntando, que raio de visão é essa, né? A visão da igreja, missão, visão, valores, propósitos. Então é muito importante nós caminharmos alinhados com tudo que a igreja precisa, tudo que nós queremos fazer, tudo que nós sonhamos, tudo que nós desejamos e aonde nós queremos chegar. Alguns anos atrás nós falamos de um projeto que Deus nos deu e nós o denominamos de Projeto Guardanapo. Quem lembra desse Projeto Guardanapo? Faz anos que eu não falo desse Projeto Guardanapo. Então no sábado a gente vai falar alguma coisa sobre esse projeto. Então já estejam orando e venham que vai ser um tempo muito bom para estarmos juntos em comunhão. Aí as irmãs já podem ficar aí, eu acho, Alex, aí a mulherada já pode ficar ali, né, esquentando a churrasqueira, aquela coisa básica de sempre, não é? Nos próximos dias o Alex vai estar entrando em contato com todos, para a gente ver como é que vai ser, quem fica com o carvão, quem fica com a picanha, quem traz a Coca-Cola, e nós homens, sejamos homens. Olha só que português feio, né? Não é seja, gente. Apocalipse 3,14, os capítulos 2 e 3 de Apocalipse são as chamadas cartas às 7 igrejas da Ásia. A Ásia é a atual Turquia, né? As igrejas de Éfeso, Esmirna, Filadélfia, Laodiceia, Pérgamo, Sardes e Tiatira. E hoje nós vamos falar um pouquinho da igreja de Laodiceia. Então vai ser um tempo muito gostoso de reflexão e que Deus nos ajude e nos abençoe. E depois vamos ter o nosso tempo à mesa com o Senhor. Acharam aí Apocalipse 3? Eu vou ler do versículo 14 ao 22, que diz assim: escreve ao anjo em Laodiceia: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tuas obras, sei que não és frio nem quente. Antes fosse frio ou quente. Assim, porque tu és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque tu dizes: eu sou rico, tenho prosperado e de nada tenho falta, mas não sabes que é infeliz, que és miserável, que és pobre, cego e nu. Eu te aconselho, diz Jesus aqui, eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas, para que te cubras, e a vergonha da tua nudez não seja mostrada, e colírio, para que o apliques sobre os teus olhos e enxergues. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele e ele comigo. E ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai,
Mais uma vez estamos aqui, Senhor, diante de Ti, diante da Tua palavra, para ouvi-lo, Deus. Abra o nosso coração, a nossa mente, o nosso intelecto, o nosso entendimento, Senhor, para aprendermos e praticarmos a Tua palavra. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. O contexto do Apocalipse, nós vamos ver que é um período que as perseguições em si não estão muito em evidência por conta do imperador romano, mas as perseguições às igrejas da Ásia, principalmente, entenda que as igrejas da Ásia, essas 7 igrejas que são mencionadas, são as principais igrejas, mas aquelas igrejas reuniam-se nas casas. Os GCs que nós temos aqui hoje não é uma coisa nova, os GCs são coisas antigas, né? Igrejas se reuniam nas casas, mas as 7 principais igrejas são essas as quais Jesus manda um recado para os seus líderes, para os seus pastores, para que seus pastores passem aos seus ouvintes. E obviamente, uma igreja que está inserida num cenário, num contexto, esta igreja leva a mensagem à sua sociedade, à sua população. Então é papel nosso aqui, da Igreja Abrace, levar o Evangelho, ser discípulo e fazer discípulo lá fora. Para os nossos vizinhos aqui em Osasco, Quitaúna, Carapicuíba, Marueri, Cotia, Taboão da Serra, São José dos Campos, aonde nós estivermos, aonde formos, nós somos discípulos de Cristo. E portanto, também faremos e investiremos em fazer discípulos de Jesus. Então a perseguição era uma perseguição até que razoável, diante dos opostos, dos opositores, mas havia sim uma perseguição à igreja de Cristo, vindo diretamente dos próprios judeus, né? Então nós vamos ver que o problema então daquela igreja em si, por ser a perseguição do seu próprio povo, dos judeus, lembre-se que o cristianismo nasce do judaísmo, então a perseguição acaba sendo qual? As concessões que a igreja de alguma forma estava abrindo, as concessões que a igreja de alguma forma vinha cedendo, aquelas coisinhas de tipo assim, eu vou na igreja, mas eu também posso fazer isso, eu sou crente aqui, mas eu também posso sonegar um imposto, eu sou crente aqui, mas eu posso cabular aula, mentir, roubar, esconder coisas na faculdade, colar na prova, eu sou crente, mas eu posso fazer isso. E olha que aqui eu estou dando exemplos simples, mas você imagina o que uma vida sem Cristo, uma pessoa que não tem Cristo, como essa vida, como essa pessoa leva essa vida. E os nicolaítas, que são perseguidores da igreja de Cristo, são pessoas que traziam esta mensagem, queriam infiltrar esta mensagem para dentro da igreja. Você pode ser crente e viver como um pagão. Você pode ser crente e viver como o pessoal lá no mundo vive. E Jesus, para a carta de Laodiceia, está dizendo exatamente isso. Abra o teu olho, esteja atento. A partir do momento que Jesus entrou na nossa vida, nós não podemos sermos iguais éramos antes. Jesus é mudança de vida. E a partir de agora, então, Jesus traz esta informação para a igreja de Laodiceia, porque eles se sentiam um número grande demais, um grande número dos crentes daquela igreja se sentia à vontade com o mundo pagão. Os nossos GCs, nós estamos estudando no Evangelho de João. João é o mesmo autor de Apocalipse. E João, nós estamos escrevendo ali, estudando os próximos 3 meses aí sobre o Filho do Homem, o Filho de Deus. Nesta primeira semana, no primeiro capítulo, nós já estudamos sobre algumas heresias que João combate ali nos primeiros séculos da igreja, né? O estoicismo, gnosticismo, ebionismo, Júlio de Filon com a negação da divindade de Cristo, porque naqueles primeiros séculos, a heresia era o quê? Era o povo, era a igreja, eram os sacerdotes, eram os judeus, não aceitando a divindade de Cristo. Eles negavam a pessoa de Cristo como Filho de Deus, como a segunda pessoa da Trindade.
E João, ali nos primeiros séculos, ele vem combatendo isso. Ele vem trazendo à igreja uma realidade, tanto que nós vamos ver que João faz uma ligação do eu sou, né? O eu sou lá da criação. Quando Moisés pergunta para Deus, quem eu vou dizer para o povo que você é? E aí Deus diz o quê? Diga ao povo que eu sou. E o livro inteirinho de João nós vamos ver o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o Filho do homem, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira. Olha João mostrando que Jesus é o eu sou lá de Moisés, é o mesmo, é a mesma essência, é o Filho, gerado e não criado, Jesus, o Filho de Deus. E é este o Filho de Deus, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Lembram lá em João 1, no princípio era a palavra, ele estava lá na criação, por meio dele nada do que foi feito haveria de ser criado. Então Jesus está agora falando com a igreja. Só que agora aqui já estamos quase no finalzinho da vida de João, no ano 95, no ano 100, quando ele está preso na ilha de Patmos, quando ele escreve a carta ao Apocalipse, e essas cartas são enviadas às igrejas. Agora a questão já não está mais na divindade de Cristo. As heresias que estão querendo entrar dentro da igreja é sobre as concessões. E Laodiceia era uma cidade muito rica, muito próspera. Ali naquela cidade havia, por exemplo, homens muito ricos, a tal ponto de alguns terem até as suas moedas próprias. Imagina você pegar a moedinha de R$1, acho que eu não estou falando nem isso, né? Mas pegar a moedinha de R$1 e está lá minha carinha gorda, bonitinha assim, mas lá era ouro, era essas coisas, né? Então assim, eram homens muito importantes, não dependiam de Roma para nada. Aliás, eles se achavam suficientes, eles não dependiam de ninguém para nada. Então, eles corriam grandes riscos, não pela falta de dinheiro, não pela possibilidade de morrer pelo Evangelho, mas sim de morrerem espiritualmente por cederem às práticas contrárias ao Evangelho. Muitas vezes nós não estamos correndo risco por falta de dinheiro, muitas vezes nós não estamos correndo risco por problemas de saúde, mas muitas vezes, e eu acredito que na maioria das vezes, nós corremos riscos quando nós flertamos com o pecado. Quando nós deixamos o pecado entrar nas nossas vidas, porque não tem problema, ninguém está vendo, né? Ninguém mais, poxa vida, se eu pecar aqui na minha situação aqui, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. E este é o grande perigo, este é o grande problema. Então, o cenário chama atenção para três ameaças, né? A sedução de um falso ensino, que convidava inclusive os crentes a participarem da cultura romana. A tolerância com os pecados, inclusive por conta da prosperidade, e o conflito com a sinagoga local e o perigo de os cristãos serem denunciados às autoridades. Por que o denúncio? Esse povo que estava na igreja e vivendo também mundanamente, sem compromisso com o Pai, sem compromisso com o Evangelho, vivendo como se nada estivesse acontecendo, também influenciava os cristãos sérios a participarem das festas do imperador romano. Você tem que ir lá, você tem que cultuar esses caras, você tem que encher a cara nas baladinhas deles aqui, você tem que participar disso aqui, você tem que fazer isso. Os cristãos, então, que rejeitavam esses convites, eram mal vistos. Poxa vida, você é crente, você não participa de nada. Que coisa chata, vou te denunciar. Já que você é contra, você vai contra o sistema, você vai ser denunciado. Então muitos cristãos, por medo de, sei lá, talvez serem presos, talvez serem boicotados pelo tiozinho do mercado, pelo tiozinho que vende queijo, ali pelo tiozinho que passa na rua vendendo pão, eles acabavam cedendo e caíam nessas conversas. Então, Jesus vem trazer este alerta para a igreja. E eu, quando leio este texto, eu me identifico muito com a igreja brasileira hoje, aliás, com a igreja de um modo geral. Nós temos muito que aprender com esta carta aqui para a igreja de Laodiceia. A Laodiceia está ali na região da Turquia. Então, foi uma das principais províncias romanas, prósperas, ricas, intelectualmente desenvolvidos. Por isso que Paulo e Barnabé, em sua primeira viagem missionária, já vão direto para lá. E Atos 19:10 diz que toda a província da Ásia
ouviu o Evangelho. Através do ministério de 2 homens, toda uma província, diversas cidades, talvez milhares de pessoas ouviram o Evangelho. Imagina quantas pessoas nós podemos alcançar aqui, num grupo aí, sei lá, de quase 100 pessoas. Imagine quantas pessoas podem ouvir o Evangelho através do YouTube, que você pode disparar para a sua lista de amigos, o aplicativo da igreja. Então assim, nós não temos desculpas hoje para não falar do Evangelho, para não levar esta mensagem de salvação aos amigos, aos parentes, até aos desconhecidos. Sai disparando, é gratuito, ninguém vai pagar nada, inclusive você. Mas eu não tenho dúvida de que a recompensa por ganhar uma alma para Jesus será algo inimaginável. Então aqui nós voltamos, então nós vamos ver que os recados são dados para as igrejas. Das 7 igrejas, todas receberam algum tipo de elogio de Cristo, menos a igreja de Laodiceia. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque Laodiceia, por ser rico, confiava em si mesmo. Quantos aqui não já viram, viveram, foram até essas pessoas de: eu sei bastante, eu sei muito, eu não preciso de ninguém, eu desenrolo isso daqui muito bem, eu não preciso de auxílio do outro. Eu tenho muito dinheiro, eu consigo tudo sozinho, eu faço tudo, eu não preciso de ninguém. Isso vai completamente contrário à mensagem do Evangelho. Então nós vamos ver que Laodiceia era uma cidade que estava localizada geograficamente num lugar muito estratégico. Os viajantes que vinham de Filadélfia, sentido Laodiceia, usavam as mesmas estradas que Pérgamo, que passavam inclusive por Tiatira e Sardes. Grandes cidades, grandes movimentos, grandes mercados. Então, esta cidade estava próxima de Éfeso também, que era uma cidade grande, uma via comercial muito grande. Então, essa confluência de rotas aí fazia com que Laodiceia fosse a cereja do bolo das cidades, fosse a cidade mais importante. Ou seja, se eu estou indo de Herápolis para Colossos, eu vou passar por Éfeso. Se eu estou vindo de Éfeso lá para Pérgamo, eu vou passar por Laodiceia. Ou seja, tipo o posto Ipiranga, todo lugar vai levar a este posto Ipiranga. Todos os caminhos vão levar à cidade de Laodiceia, e com isso ela vai enriquecendo, ela vai prosperando, ela vai sendo a top das tops das cidades. Enquanto outras cidades se reuniam contra Roma, Laodiceia nem se preocupava. Deixa eles lá e nós cá que a gente consegue, se virar. Laodiceia era um grande centro administrativo e judiciário da região. Laodiceia tornou-se um centro bancário muito importante para a região, e com isso enriqueceu ainda mais. Vocês já viram bancário pobre? Trabalhei 20 anos numa organização e nunca vi um bancário pobre. Então imagina aquela cidade. Oi? Como banqueiro, bancário não, banqueiro, Desculpa, obrigado esposa, ponto. Banqueiro pobre, isso não existe. Nunca existiu, nem vai acontecer, nem aqueles que faliram. O banco tal faliu, mas faliu o banco, os donos não, fiquem tranquilos quanto a isso. Havia na cidade homens riquíssimos e poderosos. A moda era ditada por Laodiceia. Lá havia a criação de umas ovelhas, de umas cabras, de um bode lá. Alguma coisa muito especial acontecia, que a lã daqueles bichinhos era produzida uma lã preta, que ela era diferente de todas as outras lãs de toda a região. Ou seja, as melhores vestes, o melhor material para roupa era produzido em Laodiceia. Pensa, hoje a gente pensa, eu procurei no Google, tá gente? Mas a gente pensa em Dior, Armani, Gucci, Westop, Levi's, essas marcas sensacionais aí. Então essas modas beberam lá de Laodiceia, Então assim, as mulheres mais ricas da sociedade só usavam roupa de material feito em Laodiceia. As pessoas se inspiravam naquelas roupas. A indústria têxtil ali era muito forte. Enfim, todos eram muito ricos. Porém, por ser uma cidade autossuficiente,
Laodiceia tinha dois defeitos, tinha duas condições que a deixavam vulnerável. Primeiro, assim como Filadélfia, Laodiceia era uma cidade muito propensa a terremotos, e Laodiceia não tinha água potável. Laodiceia tinha que trazer água ou de Colossos ou de Herápolis, tinha que pagar para ter água potável. A água de Laodiceia era muito salgada, mas muito salgada mesmo. E por isso que no seu hospital, Laodiceia tinha um hospital muito bom, muito grande. E dentro desse hospital, um centro oftalmológico importantíssimo. E que usava esse sal para fazer um chamado pó frígio, que era usado para a cura, para o tratamento das pessoas com problema nos olhos. Talvez eu não precisava usar um raio do óculos que só me atrapalha, que se eu achasse esse tal pó frígio para colocar nos meus olhos. Era uma cidade influente, era uma cidade muito importante. Mas Jesus está dizendo para esta igreja: eu conheço as tuas obras. Eu sei, Jesus está querendo dizer, eu sei a condição que você está. Eu sei a condição que vocês vivem. Talvez as heresias que batiam à porta das igrejas, por exemplo, essas heresias que eu falei aqui do nicolaísmo, por exemplo, que tudo pode tudo e tal, por exemplo, chegou, nós vamos ver no capítulo 2, versículo 15, na igreja de Pérgamo, e isso aconteceu. Mas na igreja de Laodiceia parece que isso ainda não havia acontecido. Parece que eles eram até uma igreja ortodoxa. O que é ortodoxo? Que conhece a palavra. Mas era uma ortodoxia morna, era uma ortodoxia fria, era uma coisa tipo assim: eu sei, eu conheço, mas não pratico. Nós não podemos ser crentes que têm o conhecimento da palavra, mas não pratica. Quem conhece a palavra e não a pratica está em pecado. Então o problema da igreja de Laodiceia não era um problema de conhecimento, não era um problema de intelecto, mas era um problema de coração. E quando o meu coração está com problema, cheio de vaidade, cheio de ego, cheio de orgulho, de autossuficiência, não há espaço para Jesus. Jesus estava do lado de fora da vida deles. O versículo 15 diz assim: conheço as tuas obras e sei que não és frio nem quente, antes fosse frio ou quente. Assim, porque tu és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Laodiceia estava no centro de Herápolis, que estava ali a 10 quilômetros ao norte, norte, Herápolis, Laodiceia e Colossos, a 16 quilômetros. E Herápolis era conhecido porque naturalmente em Herápolis as suas águas eram águas termais. O que são águas termais? São águas que já são mais quentinhas. Eu não sei quantos aqui já foram aqui no interior de São Paulo, na cidade de Olímpia, e tem também em Goiás, os únicos lugares que eu sei que temos esse tipo de água, é uma água quente, e que já brota da rocha, já brota do chão, a água quentinha. É uma maravilha, é muito gostoso isso. E essas águas, inclusive as de Colossos, as aqui do Brasil, elas eram águas que também serviam para curas, para tratamentos medicinais. Olha que coisa interessante. A água quente também servia para a cura medicinal. Já em Herápolis, a água já era fresca, era água potável, aquela coisa vivificante, revigorante, aquela água maravilhosa, sabe aquele dia de calor, aquela coisa que está instalando, que você não vê a hora de pegar, chegar na sua casa, abrir a geladeira e beber 1 litro de água gelada, aquela coisa que vai te renovando de cima a baixo. Era essa água revigoradora, revivificante, a água lá em Herápolis. Então o que Jesus aqui está dizendo? Aquela água vinha de Colossos por arquedutos, vinha de Herápolis por arquedutos. Imagina a distância, 10 quilômetros de um lado, 16 do outro. Aquelas águas vinham, e demoravam a vir, né? Não havia a tecnologia que nós temos hoje. Então aquela água vinha pelos arquedutos e iam tendo coisinhas no meio do caminho. Quando chegava lá
em Laodiceia tinha bastante lodo, perdia a sua qualidade de essência. Então, a água quando vem de lá para cá, elas quando chegam lá em Laodiceia estão sujas, estão inconsumíveis. Elas estão, quem se arriscar a chegar ali perto vai sentir um cheiro ruim, e quem se arriscar a beber aquela água vai vomitar. O que Jesus está dizendo aqui então para aquelas cidades? Gente, vocês precisam ser como as águas revigorantes, as águas que trazem refrigério lá de Colossos. Vocês precisam ser como aquela água quente de Herápolis, ou é ao contrário, né? Colossos, que vem a água quente, a água que traz cura, a água que traz solução para alguns problemas. Vocês precisam ser como essa água. A igreja precisa trazer cura para a vida das pessoas. A igreja precisa trazer refrigério para a vida das pessoas. A igreja não pode simplesmente chegar num ponto e estagnar. A igreja precisa ser vida, ser restauração, ser libertação, ser refrigério. Jesus está dizendo aqui: antes você seja quente ou frio, porque se você for morno, você não serve para nada. Muitas vezes a gente já leu esse texto com aquela interpretação, né? Ou você é quente do fogo, ou você é frio. Nossa, está desviado, gelado. Não, não é isso que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está dizendo que o crente tem que ser funcional. O crente tem que trazer refrigério. O crente tem que trazer uma palavra de ânimo. O crente tem que levar a palavra de cura, de salvação e de restauração. Senão, não serve para nada. Pensam que tem tudo e não tem nada. Versículo 17 diz: você diz, eu sou rico, tenho prosperado e nada me falta. Como já dissemos aqui, o maior problema de Laodiceia era a sua autocomplacência. Eles olhavam apenas para si. Muitas vezes a igreja, nós aqui temos feito isso, nós só olhamos para nós mesmos, nós não estamos olhando para o próximo. Já observaram aonde estão localizados os nossos olhos? Vocês já observaram isso? Os nossos olhos estão bem na frente, está na nossa face. Veja bem onde está meu olho. E aí você vai ver que o seu está por aí também. Está na sua face e em cima para frente. Isso é para quê? Para você olhar para frente. O meu olho não dá nem que eu fosse muito vesgo, né? Virar ele todinho para trás e olhar para trás, por quê? Porque minha cabeça ia tampar. No máximo que ia ver algum cérebro, um pedacinho do cérebro. Ou se eu colocar ele aqui para baixo, por dentro, vai ver minha barriga, meu pâncreas, né? As lombrigas, tudo. Não, o nosso olho foi colocado no alto e para frente. Por quê? Nós precisamos olhar para frente. Por quê? É para frente que a gente anda, e é para frente que nós vamos encontrar pessoas que nós precisamos amar, que nós precisamos anunciar o Evangelho. A gente precisa ir para frente e para cima. Jesus nos deixou o chamado, a missão de ir e anunciar. Não é voltar e anunciar, é ir. De vez em quando nós vamos ter que dar uma reviravolta, e mesmo que a gente tenha que voltar lá, nós vamos estar andando para frente. E aí a gente volta e traz esse povo junto. Vamos conhecer Jesus, vamos ver Jesus, ser e fazer discípulos. Vamos lá, Jesus te ama. Eu quero te apresentar uma coisa que mudou, uma pessoa que mudou a história da minha vida, uma história que mudou tudo. Pare de olhar para você mesmo e olhe para aquilo que Deus olha. Pare de se preocupar consigo mesmo. Pare de olhar para o seu umbigo. Você não foi feito para olhar para baixo. Jesus te chamou para olhar para frente e se preocupar com aquilo que Jesus se preocupa. A igreja não pode ser autossuficiente, como Laodiceia queria ser. A igreja precisa ser Cristo suficiente. Cristo nos basta. É Ele que nos basta. Confie em Cristo, não confie no seu poder, não confie nos seus recursos ou nos seus talentos, porque isso tudo foi Ele quem te deu. Confie em Cristo e isso nos basta. Os crentes lá em Laodiceia evidentemente refletiam o comportamento da sua sociedade, por isso eles pensavam que tinham tudo, mas na verdade não tinham nada. Haviam acumulado as riquezas com seu próprio esforço, mas não adiantava de nada. Como eu disse, a cidade de Laodiceia era uma cidade propensa a terremotos. No ano de 60 depois de Cristo, houve um terremoto que
pegou ali Filadélfia, pegou Laodiceia, e tudo foi destruído. Filadélfia foi lá fazer um empréstimo do BNDES, lá de Roma. Filadélfia foi lá, Roma, precisamos de dinheiro para reconstruir aqui. Laodiceia não. Laodiceia nem se lembrou de Roma. Laodiceia, os seus próprios cidadãos foram lá e reconstruíram uma cidade ainda mais bonita do que a cidade que havia sido destruída pelo terremoto. Mas Jesus está dizendo aqui para aquela igreja e para nós aqui hoje: riqueza material não significa riqueza espiritual. Riqueza material não significa riqueza espiritual. Nós precisamos usar as riquezas que nós temos, os dons que nós temos, para cuidarmos uns dos outros, amarmos uns dos outros, e ambos amarem e cuidarem da igreja de Cristo. A igreja não pode agir de forma independente, porque alguns têm mais, outros têm menos, alguns sabem mais, outros sabem menos, então eu sou melhor, eu sou pior. Lá em Corinto, Paulo condenou isso daí na ceia. Lembra-se disso? Os mais abastados levavam, né? Leitão pururuca não, né? Judeu não come leitão, desculpa. Mas um carneirão da hora, um negócio bom lá, uma Coca-Cola gelada. E outros levavam, sei lá, um pão com manteiga, uma Coca-Cola, e um café, alguma coisa. E uns desfaziam dos outros. Não. A mensagem do Evangelho é: juntos somos um. Juntos e misturados. Né? Uma família junta, unida. Esse é o conceito que eu entendo que Jesus traz para a igreja de Laodiceia, e é um conceito bíblico que trazemos para nós aqui hoje, o conceito de uma igreja família, onde todos têm tudo em comum, onde todos acolhem as pessoas que aqui vão chegando e as levam a conhecer Jesus Cristo. Atos 2, todos tinham tudo em comum. Todos iam de casa em casa estudar a Bíblia lá nos seus GCs. Todos cuidavam uns dos outros, amavam uns aos outros, choravam juntos, riam juntos. E o texto diz que o Senhor acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. A nossa unidade, o nosso amor e o cuidado uns pelos outros trará pessoas a se interessar por Cristo. Porque quando nós amamos uns aos outros, nós estamos demonstrando o amor de Jesus Cristo. Se queremos ver vidas salvas e transformadas, precisamos dispor tudo o que temos e que somos para o Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo vem dele. Eu acho que nós cantamos até alguma coisa assim, né? Tudo que nós temos é dele, tudo. Não pense você que é seu. Gente, não é. Vou te falar uma coisa que, se não te falaram, não fiquem chateados comigo, mas faça a cara de surpresa, faça a cara de que é a primeira vez que vocês vão ouvir isso. Quando vocês morrerem, vocês não vão levar nada. Isso, Enzo, fica com essa cara de desesperado. Meu Deus, não acredito. É verdade. Quando nós morrermos, nós não vamos levar nada. Então tudo aquilo que o Senhor hoje tem deixado sobre sua responsabilidade, use para a glória de Deus, use para a expansão do Evangelho, use para que possamos investir no reino de Deus, para que mais pessoas, cada vez mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. E com isso, sabendo desse estado, desta condição para esta igreja, Jesus traz 3 conselhos para aquela igreja de Laodiceia, que serve para a igreja Abrace e para quem está nos ouvindo aí pela internet. Versículos 17 e 18. Sou rico, tenho prosperado e não tenho falta de nada, mas não sabes que és infeliz, miserável. Vou voltar a esse texto. Precisa ficar claro uma coisa. Aqui é Jesus falando com a igreja. Aqui é Jesus, o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. É Jesus falando com a igreja. Igreja, você diz que é rica, tem prosperado e nada falta, mas não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu te aconselho, diz Jesus, que compre de mim ouro refinado no fogo para que te enriqueças, roupas brancas para que cubras a vergonha da tua nudez, e a tua nudez não seja mostrada, e colírio para que o apliques sobre os teus olhos e enxergue. Pobre, cego e nu, né? Miserável, pobre, cego e nu. Não sabes que és infeliz?
Não sabe que és infeliz, miserável e pobre? Versículo 18, eu te aconselho então, que compres de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, Por ser uma igreja rica, eles se achavam importantes, eles eram prósperos, eles se achavam a última bolachinha do pacote. Mas Jesus está dizendo que a igreja que se achava rica, na verdade era pobre. Aliás, na verdade era miserável. Aquele que acha que é alguma coisa sem Jesus, é o mais miserável dos homens, no pior sentido da palavra. Aquele que acha que é alguma coisa sem Jesus, ele é o menos do que nada. A igreja precisa entender isso, que a riqueza da igreja, a minha riqueza, a sua riqueza, não está lá no banco, não. A nossa maior riqueza é Jesus Cristo, é Ele a nossa riqueza, é Ele o nosso sucesso, é Ele a nossa fortaleza, é Ele o nosso tudo. Nele nós vamos encontrar tudo o que nós precisamos. Para alguns, riqueza é sinônimo de felicidade. Para nós, crentes em Cristo Jesus, a nossa felicidade é Jesus Cristo. Não se preocupe com fortunas acumuladas no banco ou que estão lá acumulando. Nós devemos nos preocupar com o que é eterno. Nós precisamos nos preocupar com o céu. A vida vai passar e ninguém vai levar nada. Aqueles homens gastaram muito dinheiro comprando e guardando ouro, mas Jesus está dizendo: vocês estão comprando ouro no lugar errado. Vocês estão juntando um ouro que vai ficar aí. Mas busquem em mim ouro refinado, busquem em mim restauração, busquem em mim justificação, regeneração, zelo, cuidado, renovação, porque vocês serão e são mais valiosos do que esses ouros que vocês estão comprando por aí. Busquem em mim um tipo de ouro muito melhor que nunca perece, um tipo de ouro muito melhor do que o que nós estamos buscando. Mateus vai dizer lá no capítulo 6, não junteis tesouro na terra, mas junteis tesouro no céu. Irmãos, a igreja precisa se preocupar em investir naquilo que Jesus investe, naquilo que Deus investiu quando enviou o seu Filho Jesus. Não foque nas coisas, nos seus bens, foque em Jesus. Este é o primeiro conselho, foque em Jesus, tenha em Jesus a sua maior riqueza. Versículo 17 continua dizendo: não sabes que é cego? E Jesus traz outro conselho no versículo 18: eu te aconselho que compres de mim um colírio, para que apliques sobre os teus olhos e enxergues. Como eu já disse, havia em Laodiceia um centro oftalmológico muito importante, talvez o melhor do mundo romano na época, onde ali eles desenvolveram um colírio muito importante para os seus enfermos ali, qualquer problema no olho ali, problema oftalmológico. Haviam vários oftalmologistas, para cuidar ali, pingar aquele colírio nos olhos. Olha que interessante isso. Enquanto os olhos dos crentes de Laodiceia estavam fechados, estavam cegos espiritualmente, eles estavam achando então que lá no seu centro oftalmológico eles iam resolver as suas questões. Não, Jesus está falando, não é esse colírio que vai abrir a sua cegueira espiritual. Encontre em mim, eu vou abrir a sua visão, eu vou trazer restauração à sua vida, e você vai ver que algo muito maior e muito melhor vai acontecer. Imaginando, irmãos, eu fico imaginando lá nos evangelhos, quando Jesus curou um cego. Quando Jesus curou aquele homem que era cego, a não sei quantos, cego de nascença, diz o texto. E aí Jesus vai lá e coloca o colírio dele. Jesus faz o colírio e passa no seu olho. Irmãos, qual é a primeira coisa que o cego enxerga? Jesus. Irmãos, tem noção que coisa linda e importante isso? A primeira coisa que nós vamos ver quando Jesus passar o colírio nas nossas vidas e curarmos dessa nossa cegueira espiritual, nós vamos ver Jesus. Isso é muito lindo e importante, porque aquele homem, ele olha e vê Jesus, depois ele vai ver outras pessoas, ele vai ver árvores, ele vai ver isso, vai ver aquilo e tal, mas ele não se anima com nada, ele se anima com Jesus. Eu vi Jesus, eu vi Jesus, eu vi Jesus. Irmãos, a igreja muitas vezes está animada em ver tudo.
Ah, eu vi isso, eu vi carrão, eu vi casona, eu vi prosperidade, eu vi dinheiro, eu vi tudo, mas não vi Jesus, porque Jesus estava do lado de fora. Muitas vezes a igreja está vendo tudo, nós estamos vendo de tudo, mas não estamos vendo Jesus. Aquele homem teve esse privilégio. Eu vi Jesus. Ah, queridos, vamos olhar para Jesus, vamos olhar para Jesus, vamos buscar e vamos encontrar. Se nós estamos cegos, nós precisamos pedir ao Senhor que possamos olhar para o mundo e enxergarmos como Jesus enxerga. Terceiro conselho: não sabes que estás nu? Eu te aconselho que compres de mim roupas brancas, para que te cubras e a vergonha da tua nudez não seja mostrada. A igreja de Laodiceia, ela era conhecida pelas roupas que produzia, era conhecida pela moda que ditava, pelas grandes indústrias têxteis que ali tinha. Mas, como Jesus está dizendo aqui, vocês acham que estão bem vestidos, mas diante de mim vocês estão nus. Para o judeu, a nudez era algo muito vergonhoso. E quando a Bíblia traz, principalmente lá no Antigo Testamento, quando Deus fala sobre eu colocarei à mostra a tua nudez, Deus está falando sobre juízo. Quando no Novo Testamento Jesus está falando sobre vergonha, está falando sobre juízo. Enquanto vocês estão pensando que vocês estão muito bem vestidos, tudo lindo, maravilhoso, diante de mim vocês estão nus, diante de mim vocês serão julgados, vocês serão colocados na balança, e aí eu quero ver como é que vai ficar. Então Jesus está dizendo: eu quero cobrir vocês com as minhas vestes. Jesus está dizendo isto: compre de mim roupas brancas, para que te cubras e a tua vergonha não seja mostrada. Em contraste com o juízo, receber uma roupa nova significa honra, como nós vamos ver lá na história de José e de Mardoqueu. José, quando ele é recebido por Jacó, José, a primeira coisa que ele faz é dar-lhe uma roupa, não é isso? Dá-lhe a túnica, lembra aquela túnica que é perdida? Nós vamos ver Mordecai, quando ele é honrado pelo rei Artaxerxes, após toda aquela história que você pode encontrar no livro de Esther. O rei manda levar vestes novas para Mordecai. O filho pródigo, quando volta a casa, o pai manda o quê? Leva a melhor roupa, põe o anel no dedo, pega o melhor cabrito, chama o André para a festa e vamos torrar esse churrasco. É assim. Roupas novas têm significado de honra. Queridos, Jesus está nos cobrindo nesta manhã com vestes brancas, O terceiro conselho é este: deixe Jesus te cobrir. Deixe Jesus te cobrir. Tudo isso Jesus disse aos laodicenses, porque Jesus estava dizendo isso do lado de fora. Jesus não estava dentro da igreja batendo, cultuando. Jesus não estava dentro da casa deles. Jesus não estava dentro do coração deles. Jesus estava até tentando. Isso tudo Jesus fala porque Ele está tentando chamar a atenção. Crentes, eu estou aqui. Vocês dizem que são meus filhos, mas vocês não estão percebendo que eu não estou aqui. Os recursos, as contas, o sucesso, o intelecto, seus dons, isso tudo está impedindo vocês de perceberem que eu não estou aqui. O seu ego, o seu orgulho, o seu pecado, tudo isso está impedindo de perceber que eu não estou aqui. Jesus estava do lado de fora, irmãos. Jesus estava do lado de fora. E quando nós agimos desta forma, nós estamos deixando Jesus do lado de fora. Os versículos 19, Jesus diz assim, 19 e 20: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-se. Se arrependa enquanto há tempo. Se você está agindo desta forma, deixando Jesus para fora da sua vida, preocupado, porque falaram isso de mim, falaram aquilo, fizeram aquilo outro, ninguém concorda com o que eu quero, ninguém concorda com o que eu faço, mas eu sou mais inteligente do que o outro, eu sou mais isso que aquilo. Isso tudo é balela. Olhe para Cristo, e Ele está batendo lá na porta e você não está ouvindo, porque você está preocupado com outros ruídos, com outros barulhos. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo.
Então nós não podemos mais, irmãos, nos preocuparmos com nós mesmos, conosco. Não ficar olhando para o nosso umbigo, vamos nos preocupar com aquilo que Cristo se preocupa. Porque se nós nos preocuparmos com aquilo que Cristo se preocupa, automaticamente nós vamos notar, opa, Cristo não veio, tenho que chamar, tenho que buscar. E cadê ele? Está lá na porta esperando, está até batendo. Opa, vamos trazer Jesus para dentro e vamos. Se nós queremos andar de acordo com aquilo que Cristo tem falado, tem nos ensinado, nós precisamos chamar para dentro. Chama para dentro de casa, chama para dentro do relacionamento, chama para dentro do trabalho, chama para dentro das decisões que você tem que tomar, chama para a sua família, chama para tudo. Chama para a criação dos filhos, é trazer Jesus para resolver todas as questões que você precisa. As portas estavam fechadas para Jesus, Jesus estava do lado de fora. Nós precisamos estar atentos, irmãos, porque esta mensagem é urgente. Esta mensagem é muito importante, não é para ontem, é para agora, irmãos. Jesus está nos chamando para o arrependimento de pecados. Jesus quer derramar purificação e cura sobre a sua vida, quer revigorar a sua vida, quer transformar a sua vida. Ele não quer ver você sozinho, confiando em você mesmo. O Senhor quer que nós desfrutemos do relacionamento com Ele e entre os irmãos aqui na igreja. Afinal de contas, somos uma família. O povo de Deus é uma família. Por isso que um chama o outro de irmão. Eu não chamo meu avô, aliás, eu não chamava o meu avô de irmão. Eu não chamo meu pai de irmão. Eu não chamo meu tio de irmão. Eu chamo minha irmã de minha irmã. Meu pai é meu pai. Somos irmãos também porque fazemos parte da família de Cristo. Mas olha só, se aqui nós nos chamamos de irmãos, é porque somos uma família. Então nós precisamos entender que Jesus está falando isso com uma certa urgência. Tem sinal de urgência. Eis que estou à porta e bato. Este gesto, eis que estou à porta e bato, é um sinal de urgência. Significa algo muito importante. Imagine você indo chamar o Givanildo lá na casa dele para um churrasco. O que você faz? Você vai lá. Oi, Wanda, tudo bem? O Givanildo está aí? Tá. Chama ele lá para mim que eu queria que... Vamos fazer um churrasco. Ah, espera só um pouquinho, porque o Givanildo está deitado ainda, eu vou chamar ele para levantar. Aí ele vai lavar a cara safada dele, escovar o dente, tudo tal. E depois ele vem. Ah, tá bom, Wanda, eu tenho todo o tempo do mundo. Aí a Wanda faz um cafezinho, eu sento lá e fico esperando o bonito vir. Só que não é isso que Jesus está falando. Não é esse bater na porta bonitinho e ficar esperando. Não. A ideia aqui traz uma coisa de urgência. Wanda, chama o Givanildo que o carro pegou fogo, vai explodir tudo, precisamos chamar o bombeiro, mas não vai dar para esperar o bombeiro, vamos jogar água nós mesmos, vamos sair correndo, grita, pede socorro, chama o vizinho, porque a hora é agora. E é isso que Jesus está falando. Arrependa-se, igreja, volte para o Senhor, mas não é amanhã, não é daqui a pouco, é agora, é urgente, não temos mais tempo a perder. Nós não temos mais tempo a perder. Eis que estou à porta, porque é do seu interesse. Jesus, quando Ele entra, irmãos, quando nós entendermos isso e abrirmos a porta, trazer Jesus de volta para dentro, pedir perdão, Senhor, pisei na bola, eu tentei fazer por mim, mas eu não consigo fazer por mim. Vem, Senhor. Jesus, Ele vai chegar chegando. Jesus, Ele vai mudar a sua vida, Ele vai mudar a sua história, e Ele vai querer estar à mesa com você. Não vamos deixar que as circunstâncias deste mundo, irmãos, entrem na nossa vida e se perpetuem em nossa vida. Não vamos deixar que as coisas desse mundo entrem na nossa igreja e atrapalhem o nosso relacionamento como igreja, o nosso relacionamento como irmãos, o nosso relacionamento com Deus. Não vamos deixar que isso aconteça. Não vamos deixar que as nossas vontades e os nossos desejos deixem Jesus de fora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
A condição é ouvir a voz do Senhor e abrir a porta. Isso enfatiza a responsabilidade individual de cada um. Isso é uma resposta pessoal. Jesus, Ele não força a entrada, mas Ele está disponível. Que Deus nos ajude a trazer Jesus para dentro de toda e quaisquer situações que vivamos. Coloque-se em pé, eu quero orar por você, curva a sua cabeça.